usa pessoas para nos defender. Tem momentos em que o Senhor pede para que a gente se cale, para que Ele faça a nossa defesa, né? Eu já vivi momentos assim, é muito bom quando a gente vê o cuidado de Deus e vê que Ele vê tudo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado o teu nome, Jesus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão de ter chegado até aqui. Aleluia! Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui pra te dizer: então escuta. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem pra que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus, aleluia, sempre assim. Aleluia! Aleluia, Ele que cuida de mim e de você. Ele quem te sustenta. Glória a Aleluia. Deus! Aleluia, Jesus! Creio, meu Deus! Aleluia! A verdade que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Seca a lágrima, aleluia. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus.
Jesus. Amém. Vamos orar para a missionária Deise. Apresentar a serva do Senhor nas mãos dele, né, irmãos? Está todo mundo aí vazio para poder ser cheio? Esvazia aquilo que te impede, irmão, de preencher a tua vida com a palavra dele. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, apresentamos a tua serva, Senhor, diante da tua presença. Pai, tu conheces, ó Deus, que ela passou nesse dia. Tu sabe o que ela tem passado, mas tu conheces o propósito do coração dela. Assim como o Senhor conhece a necessidade da tua igreja. Que a tua palavra seja derramada sobre as nossas vidas. Que ela seja a fonte que vai jorrar a tua palavra para cada um aqui nessa noite. E que aquele que entrou vazio, ou cheio de coisas que trazem tristeza, que possam ser cheios da tua presença e da tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. O que seria de mim e de vocês se não fosse as mãos de Deus? Né? Porque esse é maravilhoso. Glória a Deus. Aproveita também que a igreja já está de pé. Vamos aí fazer leitura da palavra do Senhor nesta noite, que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 24. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 24. Aleluia. Glorificado a nome santo do Senhor. Oh, Jesus. Senhor é fiel, meu Deus. Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 24, a partir do verso de número 4. Amém. Glória a Deus. Louvado e adorado o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e levarás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Primeiramente agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade que ele me concede nesta noite. Ao nosso pastor por confiar em mim. E a igreja por estar aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Eu estava estudando essa palavra aqui já tem uns dias. E como que quando o ser humano, quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando ele muitas vezes não tem o amor de Deus em sua vida, quando ele não conhece o Deus que eu e você serve, quando o homem ele age pela emoção, pela fúria, habita nele um espírito de vingança. Glória a Deus. E sabemos que essa passagem aqui em 1 Samuel de número 24, capítulo de número 24,
Já é o final da perseguição de Saul a Davi. E vamos voltar lá atrás. Todo mundo conhece a história de Davi. Todo mundo sabe que Davi foi ungido a rei, que Samuel foi lá na casa de Jessé, e dentre os filhos escolheu Davi, o menor da casa. Essa história todos eu e você já conhecemos. E daí em diante começa a batalha de Davi. Porque Deus fez a promessa na vida de Davi. E quando eu e você aceitamos Jesus, levantamos nossas mãos cansadas e nos colocamos a fazer a obra do Senhor, aí começa a nossa batalha. Nada é fácil. Tudo tem um caminho a ser percorrido. Tudo tem um obstáculo a ser vencido. Toda flor que eu e você encontrar pelo caminho, ela vai ter algum espinho que muitas vezes vai espetar eu e você. E com Davi não foi diferente. Davi ali é levantado a rei. Mas naquele instante ele ainda não ia reinar. Porque ele era um garoto. Era um jovem. Então ele tinha que ter uma preparação. E assim Davi foi crescendo. Mas a partir do momento que Davi é ungido a rei por Samuel, essa notícia chegou aos ouvidos de Saul. E sabemos que quando Deus ele tem um chamado na minha e na sua vida, pode se levantar quem for, mas aquilo que Deus prometeu para mim e para você, no momento certo, na hora certa, o Senhor ele vai cumprir. Aleluia. Porque Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele fez a promessa na minha e na sua vida, e se nós obedecermos a palavra dele, pode ter certeza que a promessa ela vai se cumprir. E ali, Davi começa o seu ministério. Davi então vai crescendo ali entre os seus irmãos. Davi ele vai se destacando pelo a sua força, por mais que ele era a Bíblia diz que ele era um jovem de pequena estatura, mas a maior força que Davi tinha não era humana, a maior força que ele tinha era a força de Deus, que Deus concedia a ele, né? E Davi ali ele foi crescendo, ele foi se tornando um homem, né? Ali ele derrotou o gigante, como eu e você conhecemos a história, e a partir do momento que ele derrota aquele gigante, Saul coloca os olhos sobre a vida de Davi. E Saul convida, chama Davi a ir para o palácio, a ficar no palácio. Saul pode naquele momento não ter visto Davi como um soldado, porque os soldados naquela época eram fortes, né? Tinha um porte físico de um soldado. Davi não tinha esse porte físico. Mas como a fama de Davi correu, Saul então achou por bem levar ele para dentro do palácio. E assim fez. E ali Davi passou a ficar mais perto de Saul. E a partir desse momento, cada vez mais Saul via que Deus era com Davi. Porque tudo quanto Davi fazia, o Senhor o honrava. Todas as vezes que Davi saía com o exército de Saul para a batalha, eles sempre voltavam vitoriosos. Porque Deus era com Davi. Mas a inveja de Saul, a ganância de Saul, o desejo de vingança de Saul ia só crescendo pela vida de Davi. E ali no palácio, Davi cria uma amizade muito linda com o filho de Saul, com Jonatas. E quando essa amizade é formada, então tudo o que acontecia ali no palácio, Jonatas reportava Davi, falava a Davi. E Jonatas ouviu que o pai dele tramava contra a vida de Davi. E ele foi falar para o seu amigo. Falou: meu pai
não está gostando muito dessa ideia de você estar aqui com a gente, não. Porque sempre quando a gente sai, né, você sempre sai e volta vitorioso. E Saul, querendo desafiar Davi, e não, por mais que ele entendesse que Davi era ungido de Deus, mas, como a Bíblia diz, por 2 anos Saul foi fiel a Deus. De 2 anos para frente do seu reinado, ele achou de governar como ele bem quisesse, como ele bem entendia, e dali em diante foi só ladeira abaixo. E Saul, ele faz um desafio para Davi, porque até então Saul tinha suas filhas, né? E um dos desafios que ele fez a Davi, ele falou: ó, se você for para a batalha, se você matar 100 filisteus, quando você voltar, eu te dou a mão da minha filha para você casar, que no caso era Mical. E assim Davi fez, porque naquela época, até alguns anos atrás, quando a moça ia se casar, o rapaz ele tinha que dar o dote pela moça, né? E Davi não tinha dote, porque Davi vinha de uma família de pastores de ovelhas. Davi era um simples menino, digamos, lá da roça. Então Davi não tinha um dote para dar para a filha, para se casar com a filha do rei. Jamais. Então foi esse a proposta que Saul fez a Davi. Se você for matar 100 filisteus, quando você chegar, você pode casar com a minha filha e fica por isso, o dote seu vai ser a sua batalha contra os filisteus. E assim Davi fez. Davi aceitou a proposta e foi para a guerra. E lá, Davi não matou só 100 filisteus. Davi voltou com a vitória porque ele matou 200 filisteus. E com isso aí, ainda assim, a ira de Saul pela vida de Davi se acendia cada dia mais. E quando a gente sabe, quando o espírito de vingança entra no coração do ser humano, é coisa difícil de sair. Se a pessoa não tiver a presença de Deus nas nossas vidas, né? E sabemos, temos exemplos, muitos exemplos na Bíblia, mas uns que a gente pode citar foi a inveja de Caim pelo seu irmão Abel, que ali o fez tirar a própria vida do seu próprio irmão. José, pela inveja dos irmãos, foi vendido foi jogado lá numa cova e foi vendido. Lá já na casa de Potifar, pela inveja da esposa de Potifar, porque José não aceitou o que ela queria, foi jogado dentro de uma prisão. E sabemos que a vingança do ser humano, quando o homem, quando a mulher coloca esse desejo no coração, se Deus não for na vida do homem, é só tragédia, né? É só tragédia. E assim Davi fez, foi lá e voltou da batalha contra os filisteus, matou lá os seus 200 filisteus, e chegando, Saul cumpriu uma promessa, deu sua filha Mical a Davi, e ali Davi se casou. Mas aí Davi já está casado com a filha do rei, né? Davi já faz parte da família real, mas mesmo assim a inveja de Saul pela vida de Davi ainda era muito grande. Porque todas as vezes que Davi saía para a batalha junto com Saul, ele sempre voltava com números maiores de vitórias do que Saul. E quando Davi chegava das lutas, das batalhas, sempre os jovens e as mulheres saíam gritando pelas ruas, agradecendo. E as mulheres e os jovens gritavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso ainda mais acendeu a ira dentro do coração de Saul. Isso foi deixando Saul cada dia mais irritado contra Davi. E aí começa Saul querer matar Davi. E o que acontece? Davi tem que sair de Israel. Davi tem que sair do palácio. Porque Jonatas foi até ele e falou assim: olha, foge, porque o meu pai deseja te matar, né? Então você sai, porque senão você vai morrer. E assim Davi fez. Davi fugiu da presença de Saul. Aí nós paramos e pensamos: ah, mas se ele tinha promessa, se Deus era com ele,
Por que ele não ficou? Deus ia guardar a vida dele. Não, porque em tudo Deus tem um propósito. Deus permitiu ele chegar até o rei. Deus permitiu ele se fazer parte da família real. Mas para Deus levantar Davi a um grande reinado, Deus tinha que tirar ele da presença de Saul. E assim Deus fez. E ali Davi começou a sua fuga da presença de Saul. Davi fugiu por vários lugares. E sempre por outros lugares que Davi passava, se Saul soubesse que Davi estava ali, que alguém tinha dado, um lugar para Davi descansar, Saul ia lá e mandava matar todo mundo. Quando Davi chega à cidade de Gabé, se eu não me engano, ali ele se faz de Gat, na cidade de Gat. Ali Davi ele se faz de louco, porque o povo daquela cidade sabia que Saul estava atrás de Davi, e sabiam que se eles dessem ali lugar para Davi ficar, Saul iria ali e matar todo mundo. Mas Davi, com muita sabedoria, para não querer que aquele povo sofresse as consequências por ele, ali ele se fez de louco. E ali o Senhor daquela cidade se fez como se não tivesse reconhecido a Davi. E ali Davi saiu. E Saul continuou a sua caçada a Davi. Saul não desistiu de matar Davi, por mais que ele sabia que Davi era ungido do Senhor. Porque Saul, ele foi levantado pela mão do homem, mas com a permissão de Deus. Porque como Davi diz aqui, como nós lemos, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Por quê? Porque ele mesmo diz que Saul, por mais tudo isso que Saul tinha feito, mas ele era ungido do Senhor, e ele não poderia tocar na vida de Saul. Então Deus ia fazer justiça por ele. Não era ele com as mãos deles que ia tirar a vida de Saul. Não. Então, por mais que Saul foi levantado, porque Israel clamava por um rei, porque Israel não tinha um rei para que dominasse aquela fúria dos inimigos, mesmo assim, os homens foram lá, fizeram as suas reuniões, levantaram Saul, mas mesmo assim com a permissão de Deus. Então ele estava ali porque Deus tinha permitido ele estar. Ele estava como rei porque Deus permitiu ele chegar até ali. No entanto, que 2 anos ele foi obediente a Deus. Mas tem um ditado aí no mundo que diz: se você quer verdadeiramente conhecer o ser humano, você dá poder e dinheiro para ele. Que aí você vai realmente saber o caráter que aquela pessoa tem. Infelizmente, o ser humano é assim. Parece que quanto mais poder você tem, mais respeitado você é. Quanto mais dinheiro você tem, mais respeitado você é. E não é assim que funciona. Muitas vezes o poder e o dinheiro, ele só te dá bens materiais que essa terra aqui corrompe. E o que eu e você temos, que é de graça que o Senhor nos deu, que é a nossa salvação, isso o homem não tinha. Porque isso foi uma aliança que eu e você fizemos com Deus. E eu sempre falo, nós lutamos por ela todos os dias. Porque não é fácil estar aqui nesta terra corrompida, nesta terra de tribulação, nesta terra de inveja, de perseguição, mas estamos aqui porque Deus tem nos sustentado. Estamos aqui porque Deus tem cuidado de mim e de você. Quantas vezes olhamos para trás e olhamos da onde o Senhor nos tirou? E creio que nem eu nem você quer voltar para onde eu e você estavam. Era um lamaçal de pecado, um mundo de horror, e Deus estendeu as suas mãos, que ali naquela cruz foi furada por amor de mim e de você, e nos deu a oportunidade de estar aqui hoje adorando o nome santo do Senhor. E Saul ali, com a sua inveja, com a sua ira, com o seu espírito de vingança, para se vingar de Davi, não desistiu da sua batalha. Continuou ali a perseguição. E sabemos que ali, como nós vemos aqui no capítulo de número 24, Davi teve a oportunidade, teve a chance
Porque sabemos que o vingativo ele é assim, ele espera. Ele espera o momento certo, a hora certa, ele arquiteta todo um plano para no final ele ir lá e vingar daquilo que eu e você fez, ou que daquilo que falamos. De algum motivo ele procura achar para se vingar do ser humano. E Davi teve a chance, Davi teve a oportunidade, Davi teve Saul nas mãos por 2 vezes. Não foi só nesta vez. Aqui no capítulo 28, Davi teve a oportunidade novamente de matar a Saul. E mesmo assim ele não fez. Por quê? Porque Saul, independente de tudo, ele era ungido do Senhor. E Davi sabia disso. Davi tinha essa consciência que ele não podia tocar no ungido de Deus. E por isso que ele diz: o Senhor fará justiça por mim. E ali Davi continuou sua fuga. E Saul ainda cada dia mais acendia a sua ira contra Davi. E sabemos que hoje, dias difíceis que estamos passando, eu não sei, mas acredito que todos aqui devem ter acompanhado nesses últimos dias, uma jovem que foi morta ali em Cajamar, com requintes de muita crueldade. E simplesmente por uma vingança. Alguém deu lado para o inimigo, olhou para aquela jovem e achou que, se vingando dela, estaria liquidada a sua dívida. E ali foi e tirou a vida daquela jovem de uma forma muito cruel. E que mundo esse hoje que eu e você vive pode nos oferecer de bom? Prazeres? Pode, lógico que ele pode. Ele tem muitos prazeres para me oferecer e oferecer a você. Porque eu não sei quem foi que falou aqui a semana passada que o diabo ele não vem com um garfo na mão, ele não vem com 2 chifres, ele não vem com a capa vermelha, ele não vem assim diante de mim, de você. Não, ele sempre vai se apresentar muito bem. Ele sempre vai se apresentar com coisas boas, que até a Bíblia diz que nos últimos dias até os escolhidos seriam confundidos, porque ele não vai se apresentar de qualquer jeito. Ele não vai vir até mim e você de qualquer forma. Não, ele vai traçar todo o planejamento. Ele sabe por onde chegar na minha e na sua vida se eu e você der brecha para ele. Ele sabe aonde entrar em mim e você se eu e você der brecha para ele. Ele conhece. Ele conhece do mesmo jeito que o meu Deus e o seu Deus conhece o meu deitar e o seu levantar. Ele também conhece. Ele sabe. E ele não vai vir de qualquer maneira. Ele sempre vai nos oferecer o melhor. Ele fez isso com Jesus. Ele ofereceu para Jesus pão quando Jesus estava com a maior fome. Ele ofereceu o mundo para Jesus. E ele não vai oferecer para mim, para você, pecadores que somos? Lógico que ele vai. E se nós não formos vigilantes, nós caímos. Nós se lambuzamos nos pratos, nos manjares que ele prepara. E daí? E daí? Aí vem a consequência. Aí vem a consequência. Porque todos os nossos erros sempre têm uma consequência. E é duro. O preço é caro. O preço do pecado é caro. Né? A gente fala assim, mas quando o ser humano ele perde o foco de Jesus e ele peca, tu pé vacila, porque eu e você estamos sujeitos a isso, nós não pensamos na hora no preço que nós vamos pagar. Porque enquanto você está pecando, tá bom. A consequência vem depois do pecado, depois do arrependimento. Essa é a difícil hora, é de você encarar a consequência do seu erro. E Davi,
Por mais que Davi sofreu toda essa perseguição, por mais que Davi teve ali Saul atrás dele todo o tempo, ele não desistiu da promessa que Deus fez na vida dele. Aleluia. Ele em momento nenhum desistiu da promessa de ser rei de Israel. Ele sabia que no momento certo, na hora certa, Deus ia preparar todas as coisas. Se foi Deus que levantou ele, ele sabia que Deus tinha todo o plano traçado. Aleluia. Deus não mandou Samuel em vão lá na casa de Jessé. Deus não fez com que Davi matasse aquele gigante em vão. Deus não fez com que Davi se aproximasse de Saul em vão. Que Davi fosse ali e fizesse parte do rei, do reinado de Saul. Deus não fez que Davi fizesse parte do exército de Saul em vão. Deus estava mostrando para Saul que tudo isso, Deus era com Davi. E ali, Saul ainda, por mais que Davi, as 2 vezes que teve Saul em suas mãos, e ali não quis tirar a vida de Saul, mesmo assim Saul não deixou de perseguir a Davi. Até quando, no último capítulo aqui de 1 Samuel, Saul morre. A partir daí, ia começar a promessa de Deus na vida de Davi. Mas não de imediato. Teria todo um processo até Davi ser levantado a rei de Israel. E Davi só foi levantado a rei de Israel depois que o rei que foi nomeado, aqui que eu marquei o nome para mim não me esquecer. O rei, é um nome bem, calma aí, irmãos, é um nome bem interessante. Rei Isbosete. Depois que esse rei, que Saul morre, esse rei é levantado no lugar de Saul. Mas logo em seguida também esse rei morre. E aí vem a promessa de Deus. Aí Deus levanta Davi como rei de Israel. Foi fácil Davi chegar ao trono? Não foi. Foi fácil Davi permanecer na promessa do Senhor? Não foi. É fácil eu e você hoje permanecermos firmes na presença de Deus? Não é. Temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, temos nossos momentos de fraquezas, temos nossos momentos de tristezas, temos nossos momentos que queremos ficar quietinho no canto, temos nossos momentos de angústia, como a missionária Matilde falou aqui nesta noite, que durante essa semana ela até ali chorou. E a gente chora, porque a gente é ser humano, a gente é fraco, a gente é falho. Tem momentos na nossa vida que nós não suportamos, o fardo está tão pesado que nós achamos que nós não vamos conseguir. Mas nós lembramos da promessa que Deus fez para nós. Aí nós lembramos de tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você. E olhamos lá para a cruz do Calvário. E é isso que nos dá força para prosseguir. As perseguições, elas têm que vir. As tribulações, elas têm que vir. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos tribulações. A Bíblia não diz que nós só teríamos felicidades. A Bíblia não diz que nós só teríamos alegria. Bom que fosse, mas não. A Bíblia diz que eu e você ia chorar, que eu e você ia sentir dor, que eu e você ia ter dias difíceis, que eu e você ia ter dias tribulosos. A Bíblia diz tudo isso para mim e para você. Mas ela também diz, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Ela também diz, não desanime, porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Ela diz para mim e para você, aquieta, porque eu te sustento e eu te ajudo. Ela dá essa palavra de conforto para mim e para você. A Bíblia é o nosso manual. Aleluia. Tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos fazer, aqui está o nosso manual de como começar, de como prosseguir e de como chegar até o final. Davi esperou. Davi passou por todo esse processo. Foi perseguido. Foi muitas vezes humilhado. Porque os seus irmãos viam ele como um simples pastor de ovelha. Não via ele como um soldado, porque os irmãos tinham porte de soldado, eram lutadores,
E Davi era um simples, estava ali, afastado do rebanho. Mas o Senhor olhou Davi. O Senhor viu Davi no meio da multidão. E o Senhor, Ele vê eu e você no meio da multidão. Quando nós choramos, quando nós clamamos, quando muitas vezes achamos que o Senhor não está nos ouvindo, Ele está nos ouvindo. Mas como o pastor Adriano sempre diz, há momento de Deus se calar para mim e para você. Há momento de Deus dizer não para mim e para você. Porque o não de Deus hoje vai ser o sim de amanhã. O não que Deus dá para mim e para você hoje vai ser o sim da nossa vitória amanhã. Mas se nós não sabemos, se nós não soubermos esperar a promessa de Deus nas nossas vidas, se nós quisermos passar à frente de Deus, de tudo aquilo que Ele falou, de tudo aquilo que Ele já fez, e de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida, a nossa promessa ela só vai retardar. Porque eu e você não somos mais do que Deus. Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Tudo quanto fomos fazer, tudo quanto falamos, tudo quanto pensamos, o Senhor sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Muitas vezes somos nós que deixamos Deus. Muitas vezes somos nós que abandonamos a Deus. Mas o Senhor, Ele está ali ao nosso lado. Ele guarda o meu deitar, Ele guarda o seu deitar, Ele guarda o meu pé e o seu pé, onde quer que nós entramos, onde quer que nós saímos, o Senhor sempre está ao nosso lado. Deus era com Davi, e Deus é comigo e com você. Deus fez a promessa a Davi, e Deus cumpriu a promessa. E Davi foi segundo o coração de Deus. Olha que privilégio. Por mais que ele tenha pecado, por mais que ele tenha falhado, porque Davi, antes de ser segundo o coração de Deus, ele era homem falho, pecador como eu e você. Mas Deus, quando Ele é na vida do homem, e quando o homem ele abre o coração para Deus, o Senhor Ele trabalha de uma forma extraordinária. E tudo aquilo que eu e você colocamos de projetos, de planos, de sonhos, na mão do Senhor, pode ter certeza que o Senhor está pronto a nos responder. Mas é no momento dEle, na hora dEle, na vontade dEle. Porque a Bíblia diz que o meu querer não é o querer do Senhor. A minha hora não é a hora do Senhor. Porque se fosse na minha hora, eu queria para ontem. Mas o Senhor diz, espera. Espera com paciência. Espera com paciência que na hora certa eu vou entregar. Espera com paciência que no momento certo a resposta vem. Não sabemos, né? Eu não sei qual a resposta de Deus que você veio buscar nessa noite. Eu não sei o que você colocou diante do Senhor. Eu não sei quais as lágrimas que você derramou na presença do Senhor. Mas o Deus que está aqui nessa noite, Ele sabe. E Ele diz para mim e para você, espera só mais um pouquinho. Glória a Deus. Espera com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o meu e o seu clamor. A Bíblia diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu amo essa frase. Amo toda a Bíblia. Mas essa frase eu trago comigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se não fosse o Senhor na minha e na sua vida, eu e você não estaria aqui nessa noite. Aonde eu e você estaria neste momento? Se Deus não tivesse olhado para mim e para você com um olhar de misericórdia. O Senhor, Ele é bom, igreja. O Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, que possamos permanecer na promessa que o Senhor fez. Aleluia. Que possamos permanecer obedientes ao nosso Deus. Que possamos permanecer na presença do Senhor. Que não venhamos desviar o nosso pé nem para a esquerda nem para a direita. Mas que o nosso pé esteja sempre no caminho reto rumo ao céu. Porque os nossos olhos estejam voltados aos céus. Porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa fortaleza. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. No momento que mais você precisa, o Senhor, Ele te ajuda, Ele te socorre, Ele te sustenta. Então permaneça firme na presença e na promessa do Senhor.
E não deixe que as perseguições, que as lutas e as tribulações tirem você do foco, tirem você do alvo, que é o céu. Davi não olhou para as perseguições, Davi não olhou para as tribulações, ele permaneceu firme, rumo à promessa que Deus tinha feito, que era ser rei de Israel, porque ele sabia que Deus era com ele. Então que possamos saber e ter essa certeza: Deus é comigo e Ele é com você. Amém? Permaneça firme, não desista. Lutas vêm, mas a luta ela só vem para nos fortalecer ainda mais na presença do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem glória. Meus amados irmãos,